Pois bem, dando continuidade à nossa aula, é importante falar que o Código Civil está dividido em capítulos, em livros. E na primeira parte nós temos das pessoas, da personalidade. E do que isso se trata? Primeiro preceito. É importante diferenciar pessoa e personalidade. Por que eu digo isso? Porque a pessoa, eu estou falando no sujeito, aquele que é titular de direitos nas relações jurídicas. E essa pessoa, ela pode ser tanto a pessoa natural, como pode ser a pessoa jurídica. E quando eu falo pessoa natural, eu estou falando de todos os seres humanos. Independente do gênero, sexo, raça, classe, nacionalidade. Então, o artigo 1º do Código Civil, ele fala que toda pessoa é sujeita de direitos na ordem civil. Ou seja, ela está apta a obter direitos e também a exercer, a ter que cumprir deveres. Então, no artigo 1º, quando fala toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, ela não está estabelecendo nenhuma exceção no exercício de direitos. Então, o direito brasileiro, ele é irrestrito no que tange ao aspecto universal da humanidade. Então, a pessoa natural são todos os seres humanos. Então, pessoa é todas aquelas pessoas, que nascem com vida. Então, a pessoa, ela se distingue da personalidade, porque a personalidade, ela é a aptidão que toda pessoa tem para adquirir direitos e contrair deveres na ordem civil. Então, esta aptidão, ela se dá, com o nascimento com vida. Então, toda pessoa, ela é dotada de personalidade. Então, não se trata de como a pessoa vai exercer esta personalidade. Não está se falando, neste artigo 1º do Código Civil, de como se vai exercer direitos. Mas está-se apenas falando a universalidade, do Código Civil, ou seja, do aspecto em que as pessoas podem ser titular de direitos e deveres. Então, a questão de como vai ser exercido esses direitos é referente à capacidade. E em relação à capacidade, como nós veremos no próximo vídeo, tratando sobre a capacidade de fato e a capacidade de direitos, neste aspecto vai ser descrito as possibilidades das pessoas que não têm capacidade de fato exercer alguns direitos e alguns deveres. Então, quando eu falo pessoa, estou falando de um sujeito. E esse sujeito, ele é titular nas relações jurídicas. Por exemplo, um recém-nascido. Um recém-nascido, ou seja, uma pessoa que nasce com vida, que respirou desde o seu primeiro momento, ele pode ser beneficiário de uma herança. Ou seja, ele vai ser titular de direitos e também titular de deveres. Neste aspecto, ele não vai ser apenas usufruir da herança, ele também deverá pagar os impostos, relacionados a essa herança, que é, por exemplo, o imposto de transmissão devido à morte, causa-morte, o ITCMD, que é uma competência dos estados membros cobrarem. Então, ele vai ter o direito de usufruir desse patrimônio, mas ele também terá o dever de pagar os tributos. Então, um recém-nascido, ele tem direitos e tem deveres. Mas quem é que vai exercer por ele? Já que ele não tem uma capacidade de fato, ele não tem uma capacidade plena. Então, vai ter que ser atribuído um tutor para que cuide, dos interesses desse recém-nascido, que pode ser, no caso, quando eu falo tutor, é quando ele não tem pais. Mas quando ele tem pais, quem vai exercer são seus pais. Então, esta é uma situação que é muito importante nós esclarecermos. Toda pessoa, ela é titular de direitos, mas tem situações que ela não pode exercer seus direitos.
É por isso que o Código Civil, né, no artigo 3º, ele trata das pessoas que são absolutamente incapazes, que são aquelas pessoas que são menores de 16 anos. E o artigo 4º, ele fala naquelas pessoas que são relativamente capazes, ou seja, que podem exercer alguns direitos, mas alguns outros direitos ainda não podem exercer. Então, o que acontece? O artigo 1º, é importante ressaltar isso, mais uma vez ele fala que, né, mais uma vez repetindo, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Então, a regra é a capacidade, a exceção que é a incapacidade. Então, outro exemplo, uma criança que recebe uma doação. Ela vai ter direito a essa doação, mas quem vai administrar a doação é aquela pessoa que é responsável por ela. Então, ela não pode exercer todos os direitos. Ela tem o direito, né? Uma criança que recebe uma doação, ela tem o direito, mas ela não pode exercer esse direito. Porque nós temos dois tipos de capacidade. Nós temos a capacidade de direito, ou seja, de gozo, ou seja, ela vai usufruir, ela vai gozar do patrimônio, ela vai ter possibilidade de ser beneficiada pelos efeitos desse patrimônio, por exemplo, se ele gera aluguel, se ele explora-se uma atividade econômica, se ele é alugado, mas essa criança, ela não terá capacidade de fato, ou seja, ela não vai poder vender esse patrimônio diretamente, sem haver, por exemplo, uma intermediação de um responsável, do seu tutor. Então, para encerrar esse segundo vídeo, eu gostaria de falar, por exemplo, da questão dos animais. Os animais, eles são sujeitos de direito, são objetos de direito. Qual é o status legal dos animais conforme o Código Civil de 2002? Os animais, para a doutrina majoritária, eles são objetos de direito, porque os animais não são pessoas. O artigo 1º ele é bastante claro nesse aspecto. Contudo, há outros intelectuais, autores do direito, que apresentam a teoria que os animais são, ao mesmo tempo, sujeito e objeto. Eles também são sujeitos de direitos, mas eles também são objetos de direitos ao mesmo tempo. E por que se fala isso? Porque nós temos, por exemplo, uma lei, a Lei 9.605 de 1998, que trata da proteção ao meio ambiente. E nesta lei, por exemplo, veda-se, proíbe-se a tortura aos animais, os maus tratos aos animais. Então, se há uma vedação aos maltratos dos animais, significa que ele tem alguns direitos. Mas, né, os animais, eles podem, por exemplo, contratar, os animais, eles podem receber herança, os animais, eles podem ser proprietários de algum imóvel. Obviamente que não podem, porque estes direitos de ter uma propriedade, de contratar, de ser beneficiário de uma doação, são reservados às pessoas naturais, aos seres humanos e não aos animais. Então, na minha avaliação, os animais eles são objetos de direito, mas, ao mesmo tempo, eles podem ser reconhecidos como sujeito-objeto, tendo em vista obrigações de não fazer. Por exemplo, eu não posso maltratar meu animal. Eu não posso torturar o meu animal. Caso eu faça isso, eu serei responsabilizado. Há tipos penais para responsabilizar as pessoas que torturam os animais, para responsabilizar as pessoas que abandonam seus animais. Então, embora eles sejam objetos de direito, eles possuem alguns direitos. E esses direitos estão muito mais relacionados às nossas ações do que as ações dos animais. Por exemplo, se uma pessoa ela tem um animal e esse animal causa alguma lesão a outra pessoa, agride, né, morde, quem vai ser responsabilizado? É o animal? Não, vai ser o proprietário do animal. Porque ele é um objeto, ele é um bem móvel. E nós vamos estudar os bens móveis ainda.
Então, agora encerro essa segunda parte da nossa aula.